Oi, galerinha, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula de estatística. Vocês estão me ouvindo? Thaís, deixa eu ver quem está aqui. Thaís, me ouve? Sim, estou ouvindo. Tudo bem. O objetivo da nossa aula de hoje, Thaís, é a gente tirar dúvidas sobre a lista de exercícios que está disponível, né? Um dos exercícios que a gente passou para vocês foi os exercícios da página 108 e 109. Você tem alguma dúvida específica a respeito desses exercícios? Gostaria que eu fizesse algum exercício desse? É a de hoje que você passou? Essa lista, não, eu passei ela já tem 3 semanas, sabe? Ah, sim. Não, eu fiz Essa é a ela hoje, lista eu 6. entreguei. Você entregou? Sim, entreguei ela Ela é hoje. para ser entregue hoje, né? Sim, Então, o objetivo nosso era, eu reservei essa aula para a gente poder tirar dúvidas a respeito aqui sim, dessa lista. Tinha alguns exercícios um pouquinho mais complicados, eu dei uma passada nesses exercícios na aula passada, mas falei, olha, pessoal, não vou dar matéria nova, por ser uma semana mais complexa, né? Às vezes alguém viajou pelo Natal e tal, mas eu vou estar à disposição de vocês para tirar dúvida da lista de exercícios. Estou aqui à disposição. Se você quiser que eu faça alguma coisa, que eu te explique algum sim, detalhe, eu queria que você me explicasse a primeira página, 108. Eu fiquei muito em dúvida. Os exercícios da primeira página, né? Sim, 108, certo? Você isso está mesmo. enxergando aí? Tô sim. Ó, veja só, apresente uma definição para distribuição amostral. A distribuição amostral é a distribuição de frequência das médias amostrais. Vou dar um exemplo clássico aqui, ó. Eu peguei aqui e gerei uma planilha em que eu fiz uma pesquisa de renda familiar em 90 grupos, ó, vai do grupo 1 até o grupo, não, aqui no caso é só até o 30. O 30 dá para a gente explicar direitinho. É porque eu fiz um exercício na aula passada que foi até o 90. Isso aqui, o primeiro grupo de pessoas, eu selecionei 50 pessoas e calculei a média. No outro grupo, eu selecionei 50 pessoas e também calculei a média. No terceiro grupo, eu perguntei para 50 famílias qual era a renda familiar e calculei a média. Quando eu fizer isso para 30 grupos, você concorda que eu vou ter 30 médias ao final? Você entendeu essa questão aqui? Sim, eu entendi. Beleza. Então, aqui, ó, eu tenho 30 grupos. Cada grupo representa 50 famílias. Nessas 50 famílias, eu fiz uma pesquisa de renda familiar. Na primeira família, deu R$ 2.525. Na segunda família, deu 2.230. Beleza, fiz isso com 50 famílias. Calculei a média. Na média, deu 1.726 para esse grupo. Fiz para o grupo 1, 2, na média deu 1.774, e assim sucessivamente até o grupo 30, que deu 1.793. Ao final, eu tenho aqui 30 médias, uma média para cada grupo. Beleza. Aí, o que é a distribuição amostral? É a distribuição de frequência dessas médias que eu calculei. Aí eu venho aqui, ó, deixa eu ver se esse aqui é por 30. Eu venho aqui e classifico as médias, 1.589 até a maior, que foi 1.886,7. Cada um dos grupos familiares estão aqui ordenados pela renda familiar. E aí, eu vim aqui e criei essa variável. 297,32 é a amplitude, ou seja, é a diferença entre o maior, que é R$ 1.886,70,
e o menor, que é 1.589,38, dando essa amplitude de 297,32. Beleza. Eu tirei a raiz de 30. O livro fala, a apostila fala, que para você fazer as distribuições de frequência, você tem que criar classes. E eu preciso determinar um número de classes. E para determinar um número de classes, eu tiro a raiz quadrada do tamanho da amostra, que é 30. E deu 5. Então, eu vou ter 5 classes. E a amplitude de cada classe, que seria o intervalo de cada classe, ele é exatamente a amplitude maior total dividido pelo número de classes, que deu 59,46. Então, eu peguei o primeiro valor, que é 1.589,38, somei 59,46 e gerei a primeira classe. Peguei o último valor da primeira classe para gerar a segunda classe e somei 59,46. Peguei o último valor da segunda classe para gerar a terceira classe, somei 59,46. Peguei o último valor da terceira classe para gerar a quarta classe, e eu somei 59,46. E aí eu gerei a última classe, que é a quinta classe. Quando eu fiz as classes, aí eu consigo fazer a distribuição de frequência. Aí a distribuição de frequência em cada classe. Nessa classe aqui eu tive 5 valores, que é esses representados por vermelho. Na segunda classe, eu tive 4 valores. Na terceira classe, eu tive 6 valores. Na quarta classe, eu tive 10 valores, que é representado por esse verdinho mais fraco. Na quinta classe, eu tive 5 valores, que é representado, 4 valores, que é representado pelo verdinho mais forte. Aqui eu tenho a distribuição de frequência por classe. Isso é a distribuição amostral da questão 1. Então, o que é aqui na questão 1? Apresente uma definição para distribuição amostral. É a distribuição de frequência em classes das médias amostrais. Então, essa aqui é a definição. Ficou claro, Thais? Sim, entendi. Entendeu? Essa aqui é a ideia. Esse aqui é o objetivo aqui da nossa explicação, né? Então, a resposta dessa questão 1, repetindo, né, é isso. Apresente uma definição para distribuição amostral. É a distribuição de frequência das médias amostrais. Pronto. Simples assim. Aí, exercício 2. Qual a relação entre o tamanho da amostra e a variabilidade de uma distribuição amostral de médias? Né? Qual que é a resposta? Quanto maior o tamanho da amostra, mais próximo eu vou estar da distribuição normal, né? O que é a distribuição normal? É aquela distribuição em que eu tenho a curva dos dados na forma de um sino, né? Essa que é a definição aqui. Então, quando a minha amostra é muito grande, se eu pegar aqui, por exemplo, a planilha, deixa eu ver aqui qual planilha que é, a planilha, só um minuto, deixa eu só parar o celular aqui, que seria, deixa eu ver aqui se ela está aqui, não sei se, aqui, ó, essa planilha é 3, a planilha 3, eu gerei os dados para 90 grupos, não, 60 grupos, tá aqui a representação dos dados para 60 grupos. Eu aumentei o tamanho da minha amostra, agora eu vou ter 60 médias, uma para cada grupo, né? Então, eu estou aumentando o tamanho da minha amostra. Quando eu aumento o tamanho da amostra, o que esse capítulo nos diz do livro é que quanto maior a amostra, mais está a distribuição de frequência, ela está mais próxima da distribuição normal. É isso, né? Essa que é a conclusão que se tira. Aí nós tentamos simular isso. Isso aqui com 30 dados, ó, está parecido com a distribuição normal, né? Quando eu trabalho com 30 dados, ó,
semelhante, mas não está tão parecido assim, né? Mas está semelhante. Eu tenho esse pico aqui, né? Tem essas duas extremidades em que a frequência é menor, e no centro eu tenho uma frequência maior, se assemelha. Quando eu passo para 30 dados, deixa eu ver se esse aqui é para 60. Esse aqui não é para 60, não. Deixa eu ver esse aqui. Ah, esse é para 60. Esse aqui que é para 30. Para 30 está assim, né? Aí, quando eu aumento, ó, eu vou para 60, ficou mais próximo da distribuição normal, né? Então, isso quem me dá isso é o teorema do limite central. Ele fala exatamente disso. O que é um teorema? É uma afirmação, né? E ele me fala exatamente isso. É isso que ele está querendo dizer aqui. Então, qual a relação entre o tamanho da amostra e a variabilidade de uma distribuição amostral de médias, né? Quanto maior a amostra, né? Quanto maior o tamanho da amostra, mais próximo eu vou estar da distribuição normal, né? E deixa eu ver só se tem mais alguma questão aqui, ó. Deixa eu só pegar aqui, ó. Na medida, só aumentando é o que eu estou falando, na medida em que o tamanho da amostra aumenta, a distribuição amostral tende para a normalidade, é o que eu acabei de falar. E, completando a resposta, a variabilidade, o que é a variabilidade? É o desvio padrão. O desvio padrão amostral decresce. Então, quando o tamanho da amostra aumenta, a distribuição amostral tende para a normalidade e a variabilidade amostral decresce. Ou seja, em amostras maiores, as médias amostrais tendem a agrupar em torno da média populacional, o que é desejável quando se quer estimar a média da população a partir da média amostral. E a variabilidade é menor, quando o tamanho da amostra é grande. Então, é isso. O tamanho da amostra é grande, variabilidade menor. Ficou claro essa, Thais? Sim, entendi. Essa aí. Jéssica, seja bem-vinda à nossa aula. Maria Helena, Luana, Rezende. Hoje o objetivo da nossa aula não é entrar com conteúdo novo, né? Eu comentei isso com vocês, é só a gente discutir sobre essa lista de exercícios que está disponível. Às vezes o pessoal não ia poder participar dessa aula, né? Então o objetivo da nossa aula hoje é só esse bate-papo mesmo aqui a respeito da lista de exercícios, né? A Thais disse que estava com algumas dúvidas nessa página 108, e aí eu já expliquei aqui a primeira, né, que é apresente uma definição para distribuição amostral. A resposta é, né, distribuição amostral é a distribuição de frequência de médias amostrais. E mostrei um exemplo disso numa planilha Excel, né, em que eu gerei as médias amostrais, né, a partir de grupos de amostras, e aí, a partir dessas médias amostrais, eu criei a distribuição de frequência em intervalo de classe. Eu mostrei um exemplo disso, para explicar essa questão 1. A questão 2, qual a relação entre o tamanho da amostra e a variabilidade de uma distribuição amostral de médias. Variabilidade, gente, a gente entende aqui como desvio padrão, né? Desvio padrão é igual a variância, né? É uma medida de variabilidade. Qual a relação entre o tamanho da amostra e a variabilidade de uma distribuição amostral? Quanto maior o tamanho da amostra, menor é a variabilidade. Além disso, quanto maior o tamanho da amostra, a distribuição amostral das médias tende para a distribuição normal, que é virar aquele sino, né, que eu mostrei para vocês. Deu exemplo aqui, ó, em que quando eu estava com 30, o gráfico era esse. Ah, beleza, está seguindo a distribuição normal, de certa forma. Quando eu aumentei para 60, o gráfico ficou sendo esse, o mais próximo, né, de um sino. A representação aqui está bem interessante, está bem próxima de um sino. Aí foi isso que eu
se eu for desenhar um sino aqui, ele vai se assemelhar a essa curva, né? Aqui não está exatamente, não, mas ele vai se assemelhar. Bem, é isso. Então, a relação é quanto maior o tamanho da amostra, se eu tiver 60 valores, 90 valores, a variabilidade irá decrescer. Beleza? Questão 3. Explique por que repetidas amostras retiradas de uma mesma população tendem a variar entre si. Para responder essa questão, aqui no livro fala, ó, no início, na apostila, né? Os valores obtidos de diversas médias amostrais obtidas a partir de uma população não são necessariamente iguais entre si e não são necessariamente iguais ao valor da média populacional. É uma afirmação, né, uma constatação. O conjunto das médias amostrais forma uma série de médias, sobre o qual podemos calcular uma média e um desvio padrão. A variabilidade, que é o que ele está interessado, que é o que varia, né? Você tem as médias amostrais, você vai ter variabilidade, né? Aqui, ó. Nessa média foi 1.726, nessa outra você tem 1.774, elas não são iguais. A variabilidade nos valores das diversas médias amostrais dá origem a uma distribuição de frequência que terá uma média das médias e um desvio padrão da variação das médias em torno da média. Né? Então, o que ele está querendo dizer aqui é que você vai ter isso, né? Você vai ter médias diferentes e essas médias, elas vão ter um desvio padrão. Esse desvio padrão vai ser representado, vai ter representação, mas o que é importante mostrar aqui é que quando você tem uma amostra grande, essa variabilidade decresce. Então, a resposta que eu tenho para essa questão é essa mesmo, né? Só mostrar que é verdade. Isso é verdade, realmente, você não tem... você tem repetidas amostras retiradas de uma mesma população, tende a variar entre si. Fato, elas são variáveis. Mas quando você pega várias médias, essa variação, ela segue a distribuição normal. Ela seguindo a distribuição normal, você pode estimar a média da população. Essa é a resposta. Você não perde com isso, né? Desde que você tenha muitas amostras, né? Um tamanho grande da amostra. Mesmo elas estando diferentes, você, a hora que você fizer você plotar essa distribuição de frequência das médias, você vai perceber que ela segue uma distribuição normal. Ela seguindo uma distribuição normal, você pode concluir que a média da amostra, né, a média das médias é a média da população, né? À vista, questão 4, à vista do teorema central do limite, à vista do teorema do limite central, quando é necessário saber se uma população investigada tem distribuição normal? Quando a amostra é muito pequena. Isso eu explico nesse gráfico aqui, ó. Quando você tem a distribuição da população, como que eu sei que a distribuição amostral... Vamos repetir a pergunta aqui para ficar mais claro. Quando é necessário saber se uma população investigada tem distribuição normal? Só quando a amostra é pequena. Por quê? Porque se a amostra for pequena, a distribuição da população, eu preciso saber qual que é. Porque aí eu posso gerar a distribuição amostral e aí eu tirar conclusões. Para amostras grandes, eu posso ter diferentes distribuição de população. Aí não importa para mim, né? É isso que essa imagem quer falar aqui, ó. Pelo teorema do limite central, pode-se afirmar, então, que a distribuição da média amostral é aproximadamente normal, ou seja, distribuição normal, e que os valores da média e desvios padrão estão relacionados com os valores da média e desvio padrão da população, com a única restrição de que a amostra seja grande, né? Se a amostra é grande,
né, não se preocupa, porque a distribuição amostral, ela vai ser próxima da distribuição normal e, consequentemente, você pode estimar a média e desvio padrão da população. Por outro lado, se a distribuição for pequena, aí você não consegue fazer essa estimativa, a não ser que a distribuição da população seja normal, né? Um pouco complexo, mas a ideia é essa. Essa aqui é a resposta dessa questão 4 aqui. Volto a falar, né, a gente já está chegando numa fase da disciplina em que alguns conceitos mais complexos vão aparecendo, né? Eu tento, ao máximo, dar exemplo, explicar, mas nem sempre a gente consegue aqui, com clareza, explicar algo que seja mais complexo. Aí tem que dar uma lida, tem que dar uma estudada, tentar entender. Aí, questão 5, que é a última questão, né? Uma população considerada grande, tem média 10 de desvio padrão 0,7. Extraímos uma amostra de 40 observações. Responda, qual a média da distribuição amostral? O que ele está fazendo aqui, ó? Ele está fazendo, pedindo para a gente achar a média da distribuição amostral a partir da média da distribuição da população, né? Ó, eu tenho uma população e ela tem a média, ele conseguiu medir. Sei lá, ele foi lá e pegou 100 pessoas, a população é só de 100 pessoas, né? Porque a população, você que define o tamanho dela, né? Por exemplo, qual que é a população de João Pinheiro? Se eu for fazer uma amostra, né, a partir da população de João Pinheiro. Ah, a população de João Pinheiro é 50 mil pessoas, né? Qual que é a população de pessoas que tiveram Covid-19 em João Pinheiro? Vai ter lá uma amostra, sei lá, 2.000 pessoas, 1.000 pessoas, não sei qual que é o valor que está hoje. Às vezes eu consigo ter a população completa e, consequentemente, calcular a média e o desvio padrão. Só que aí ele extraiu uma amostra de 40 observações e ele quer a média da distribuição amostral. Aí tem uma fórmula, que é essa fórmula aqui, ó, que ela me dá exatamente isso, ó. O que ele está querendo dizer com essa fórmula? Essa fórmula, ela é extraída desse teorema do limite central. Essa fórmula, ela fala o seguinte, ó, que a média da distribuição, a média da população é igual à média da distribuição amostral. Uai, se a média da população é 10, né? Então, qual que é a média da distribuição amostral? 10 também, não muda. É pela fórmula, né? E aí ele me dá uma outra opção de eu calcular do desvio padrão, né? Então, beleza, o desvio padrão, ele é dado por essa segunda fórmula aqui, que é o quê? O desvio padrão da distribuição amostral é o desvio padrão da população dividido pela raiz quadrada do tamanho da amostra. Uai, se o tamanho da amostra é 40, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, que o tamanho da amostra é 40. E eu tenho que desvio padrão da população é 0,7. Uai, então basta eu tirar a raiz de 40, deixa eu pegar um calculador aqui. Ó, eu vou pegar aqui, deixa eu pegar uma calculadora aqui, aqui tem 40 raiz quadrada, deu esse valor, beleza. Ctrl C, deixa eu zerar. Basta eu pegar 0,7, dividir por 6,32, que dá 0,11, né? Então, qual o desvio padrão da distribuição normal? 0,11. Até a resposta aqui. Mas eu quero que coloque o cálculo, né? Ou a explicação. Né? No caso da primeira, a explicação é qual é a média da distribuição amostral? 10. Por quê? Porque a média da distribuição, de acordo com o teorema do limite central, a média da distribuição normal é equivalente ou igual à média da população. Pronto. Só falar isso. E qual o desvio padrão da distribuição amostral? Basta colocar a fórmula, que é essa fórmula aqui. E você tem a resposta. Que é essa daqui.
né? Aí eu consigo, que ó, essa que está indicada aqui, o mouse, né? Aí eu tenho a resposta. Ficou claro essas questões? Ou Professor, parcialmente? Oi, pode falar. Eu entendi, obrigada. não era para entregar essa matéria, esse exercício semana passada? Então, Jéssica, era, mas depois, eu não sei se você viu, no final da aula lá, eu falei que poderia entregar até dia 22. Quer ver, ó? Se você quiser, pode submeter. Não Então, tem problema? dia 22 já passou, hoje é 23, não, amanhã é 23, né? Então, até hoje. É, até hoje. Né? Então, eu deixei claro lá na nossa aula, não sei se eu alterei, mas eu deixei claro lá que a data dessa lista, ela ia mudar. Realmente, inicialmente, ela era para ser entregue, né, no, se eu não me engano, até semana passada, dia 13, né? E depois a gente, aí eu vi e falei, não, não vou dar matéria nova lá no dia 22/12, né? E aí eu vim aqui para estatística, vou colocar aqui, abrir aqui. Ó, a lista de exercício 6, data da entrega, deixa eu ver, hoje, né? Aqui, ó, data da entrega às 23h59. Beleza? Beleza, Beleza, então Jéssica? vou corrigir lá. Vou corrigir as últimas. Beleza. Maria Helena, alguma dúvida? Luana, alguma dúvida? Basicamente isso, gente. Professor, na 5 eu não coloquei explicação na A, eu posso mudar ainda? Muda aí, Luana, por favor. Você sabe explicar ou quer que eu explique, que eu te explique de novo? Ah, é bom você explicar de novo. Não, é que você pode falar assim, que a média é 10, porque a média da distribuição normal equivale à média da população, só isso. Ok, obrigada. Beleza? E do desvio padrão, colocar a fórmula, né? Que é o, é, o desvio padrão da distribuição amostral é igual ao desvio padrão da população dividido pela raiz do tamanho da amostra. Que no caso é a raiz de 40 ali. Então é 0,7 dividido por raiz de 40. É isso. Mais alguma dúvida? Para mim tá ok, César. Obrigado. Beleza, Maria Helena. Obrigado. Bom, queria desejar para vocês aí um Feliz Natal, um próspero ano novo, né? Esse ano de 2020 foi um ano muito complicado para muita gente, né? Então, eu queria desejar, vamos rezar, né? Ter fé em Deus para que o próximo ano seja um ano melhor, que a gente possa desenvolver melhor nossas atividades, né? Que às vezes, pelo menos, o terceiro período seja na forma presencial, né? Para que a gente possa, às vezes, dentro das nossas aulas aí do terceiro período, a gente possa tentar recuperar alguma coisa que ficou faltando aqui nas nossas disciplinas EAD, né? Vamos torcer para isso dar certo. Nós temos aí dezembro, janeiro, fevereiro, né? As aulas vão começar em março, então talvez até março a gente consiga ter um cenário mais positivo de algumas aulas presenciais. Não tem nada definido, mas vamos torcer para que isso dê certo, né? Beleza, gente? Com fé em Deus, né? Vai dar tudo Fé em certo. Deus. Feliz Natal, Jéssica, um próximo ano novo para você e para toda a sua família, né? Para todos. Obrigada, professor. Por você também. Obrigado.